Meu nome é Isabela Guimarães Carneiro. Hoje eu vou apresentar as questões da lista 2, do dia 2 e do dia 3. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer 3 questões do dia 2 e 2 questões do dia 3. E o outro vídeo que eu vou deixar, que está no meu canal já, é do dia 3. É a outra que vai complementar. Então, vamos começar por essa questão aqui do dia 2. Primeira, vamos lá. A gente tem aqui um tubo que eu vou ler aqui a questão para a gente entender melhor o que está acontecendo e a gente já separar também os dados, que já estão separados aqui do lado, e eu vou explicar após a leitura. A necessidade de água quente de uma casa deve ser atendida por aquecimento de água de 15 a 85 graus Celsius por um coletor solar parabólico com uma taxa de 22,2 kg por segundo. A água escoa através de um tubo de alumínio fino de 3 centímetros de diâmetro, cuja superfície externa é preta anodizada, a fim de maximizar a capacidade de absorção solar. A linha central do tubo coincide com a linha central do coletor, e um protetor de vidro é colocado fora do tubo para minimizar as perdas de calor. Considerando a energia solar transferida à água, uma taxa líquida de 350 watts por metro de comprimento do tubo, determine o comprimento necessário do coletor para atender às necessidades de água quente dessa casa. Além disso, determinar a temperatura de superfície de saída do tubo. Então, vamos lá. O que a gente pegou aqui lá do enunciado? A gente tem a temperatura de entrada de 15 graus Celsius, a temperatura de saída da água de 85 graus Celsius, o diâmetro, né, que eu já transformei aqui para metro, a taxa, né, de perda, que foi de 350 watts, e a vazão, não, perdão, a taxa de mássica, que foi de 2,2 kg por segundo. Então, fazendo aqui o TF filme, a gente tem que, deixa eu dar aqui um zoom, a gente entrando aqui na tabela A5, a gente vai usar o TF como 50, né? Porque a gente diminuiu 85 menos 15. Desculpa, 85 mais 15 dividido por 2, que a gente acha de 50. E na tabela aqui, ó, tudo certinho. A gente tem o número de Prandtl que a gente vai precisar. Na verdade, a viscosidade dinâmica, a cinemática, né? A condutividade térmica. Beleza. Então, vamos começar os cálculos. Para a gente começar, vamos achar o Q total. Por que o Q total? Porque para achar o comprimento, que é a primeira coisa que ele fala bem aqui, ó, considerando a energia solar transferida, determina o comprimento necessário do coletor para atender às necessidades. Para a gente achar esse comprimento aqui, a gente vai usar esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui do comprimento, que é igual a taxa de perda total dividido pela taxa de perda. Então, vamos lá. A taxa de perda total a gente acha pela a taxa, né, a taxa máxima, vezes o CP, que é a nossa... O CP, que é a nossa... Oh, meu pai eterno, eu esqueci de... calor específico, desculpa. E a diferença de temperatura, que é 85 menos 15. E a gente acha que o nosso Q total. Aí a gente só joga aqui na fórmula, igual eu fiz aqui, ó. A gente já tem o Q, agora o Q total. Perfeito, achamos o comprimento. Aí ele pede na segunda parte da questão para achar a temperatura de saída da água. A temperatura, olha aqui. Ele pede, além disso, determina a temperatura da superfície do tubo na saída. Não é nem da água, na verdade, porque a gente já tem a da água, que é 85. É a da superfície. Então, para achar essa temperatura, a gente vai fazer a velocidade média, que nada mais é que a velocidade média é igual à vazão máxima, né? Dividido pela densidade vezes a área. A área é a área de um tubo, né? Que é π D quadrado sobre 4,
e a gente acha que é a velocidade. E agora vamos para o Reynolds. A gente tem esse D aqui, mas ele é o D hidrostático, tá, gente? É porque o D hidrostático tem uma formulazinha, acabei nem anotando. Mas dá o valor de 0,03, porque ele acaba anulando lá com o A e o A acaba anulando, não, acaba ficando 0,3. E aí a gente divide isso pela viscosidade cinemática, beleza? Aí achamos aqui o Reynolds e jogamos no Nusselt. Esse Nusselt que vai ser turbulento porque ele é um Nusselt acima de 10.000. Então, e o N dele é 0,4 porque é uma superfície lisa. E a superfície, quer dizer, um Nusselt turbulento de superfície lisa e vai ser 0,4 porque tem um aquecimento, né? Que é um aquecimento. A gente vê aqui na questão que a água entra 15 e sai 85. Então, houve um aquecimento ali. Então, vai ser 0,4. Jogando aqui na fórmula, achamos o Nusselt, joga naquela famosinha fórmula do Nusselt, né, para achar o H. Achamos o H, agora é facinho, né? A gente só substitui lá na fórmula da taxa de perda e achamos a temperatura de superfície. Eu estou falando bem rapidinho aqui, mas é só seguir a formulazinha. Qualquer dúvida, aí no chat eu respondo. Vamos para a segunda questão? Então, essa aqui é a questão 54 ou 52 do capítulo 13, né? Ou a 54 do capítulo 11. Então, vamos lá. O óleo de motor CP de 2100 deve ser aquecido a 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, uma taxa de 0,3 kg por segundo, em um tubo de cobre de parede fina de diâmetro de 2 centímetros, pela condensação externa de vapor de temperatura de 130 graus Celsius. Para o coeficiente global de transferência de calor de 650, determina a taxa de transferência de calor e o comprimento do tubo necessário para alcançá-la. A gente vê aqui que esse fluxo é um fluxo cruzado, né? Então, legal, vamos lá. Que dados a gente tem aqui? A gente tem a temperatura de entrada do óleo, temperatura de saída do óleo e a temperatura do vapor. Beleza, a gente já sabe aqui que a gente vai ter que usar aquele delta logaritmo, né? Da diferença de temperatura logarítmica, certo? Certo. E aí a gente tem aqui a taxa, né, máxima de 0,3, o diâmetro já transformei para metro, o CP ele deu, o coeficiente global de transferência de calor ele deu, beleza. Aí o HF ele deu também, que deu aqui, ó, 21 certinho. Então, vamos começar calculando a taxa de transferência. Essa aqui é a taxa de transferência total, né? A gente já viu essa formulazinha. Jogando na fórmula, a gente acha 25,2 kW. Beleza, agora para achar o comprimento, vamos usar a área. Então, a gente tem aqui a área, né? A fórmula é essa, πdl. E para achar essa πdl aqui, para a gente usar isso aí, a gente vai usar aquela fórmula famosinha do LMTD, que é o método da diferença de temperatura logarítmica. E aí a gente usa o quê? Então vamos lá. Mas antes a gente não tem a diferença de temperatura logarítmica. A gente vai achar. Foi isso que eu falei aqui. Quando ele dá essas temperaturas aqui, você pode saber que vai usar a temperatura logarítmica. Fazendo aqui, a gente joga, né? Porque aí é temperatura do vapor menos a temperatura que sai, temperatura que menos a temperatura do vapor menos a temperatura que entra, aí delta T1 sobre delta T2. Fazendo aqui, a gente acha que a variação, né, é de 8,5 graus Celsius. Aí a gente volta aqui nessa forma, a gente vai só substituir esse A aqui pelo πdl e a gente acha o L. Facinho, né? Facinho, facinho.
Aí, essa questão aqui eu não escrevi aqui no caderno, porque eu já tinha feito ela e é uma questão bem de boas. Tá bom, então vamos lá, vamos começar. Ela é bem facinha essa questão. A única coisa que eu achei assim um pouco que pode complicar é nessa parte da resistência. Então vamos ler a primeira questão para a gente entender melhor. Eu só vou dar um pause aqui. Tá, então vamos lá. Continuando, desculpa, eu tive um probleminha aqui em casa e eu tive que resolver isso agora. Mas vamos lá. Essa questão é um trocador de calor de tubo duplo construído em um tubo interno de cobre de diâmetro interno de 1,2 centímetros e diâmetro externo de 1,6 centímetros e um tubo externo de 3 centímetros de diâmetro. O coeficiente de transferência de calor de convecção é relatado como 8.000 watts quadrados Kelvin sobre a superfície interna do tubo de 240 watts metro cúbico Kelvin em sua superfície externa. Para um fator de incrustação de 0,005 metros quadrados Kelvin sobre watt, no lado do tubo. Eu não vou ficar falando esses números porque é muita coisa. Eu só vou passar. Determina a resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento. C. Os coeficientes globais de transferência, o I e o interno, né, e o externo, com base nas superfícies internas e externas do tubo, respectivamente. Então, vamos lá. Essa questão dá muita informação. Aí, quando você vê uma questão assim, você fala, desisto. Não, é uma questão fácil. Vamos lá. O que acontece? A gente tem um tubo aqui com várias camadas. A primeira camada, a gente vai ter uma resistência de convecção. E a segunda camada de condensação. A terceira camada, condensação de novo, condensação e convecção. E, gente, tem uma formulazinha que tá igualzinha aqui no material, tem no capítulo 11. E tá aqui a formulazinha. Acho que não vai dar pra ver, mas tá aqui a formulazinha igualzinha. Você só vai jogar ela aqui. E aí você vai achar a resistência total. Perfeito, mais fácil que isso não tem. Ele deu tudo para você achar. Então a gente vai jogar só aqui na fórmula. A única coisa que você vai ter que fazer é a área. Então, a gente já tem o K, a gente tem o L, a gente tem o diâmetro interno, o diâmetro externo. Jogando aqui na forma, a gente vai achar o R. Então, cadê o R? Ah, tá aqui. Eu já tava, meu Deus, cadê o R? Aí, achamos o R. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai achar os coeficientes de transferências global, interno e externo. Para isso, é só jogar na fórmula novamente. A gente já tem o R, né? Então, para o interno, a gente tem 1 sobre 0,134, que é o que a gente achou da resistência total, vezes π 0,012, né? Que foi o que ele deu lá do diâmetro, em metros, né? Na verdade, vezes 1. E a gente acha o I1. E agora para a parte externa, né? Que eu não sei porque tá com esse negócio aqui, tá errado, tá, gente? Aqui é um O, aqui é para ser externo. Eu não sei se eu coloquei errado ou se a imagem tá ruim, mas eu acho que eu coloquei errado. Errado? Tá. E agora para a parte externa a gente só muda o D. Uma questãozinha dessa, gigante, com um enunciado gigante, mas tão facinho. Beleza. Terminamos o dia 2. Agora vamos pro dia 3. Agora a gente é papo de gente grande. Brincadeira, tô zoando. Vamos lá. Dia 3. O vapor deve ser condensado sobre um lado do casco de um condensador com um passe no casco e 8 passes no tubo, com 50 tubos em cada passe, a 30 graus Celsius. A água de resfriamento entra nos tubos a 15 graus Celsius, a uma taxa de
2.200 quilogramas por hora. Os tubos têm parede fina e diâmetro de 1,5 centímetros e 2 metros de comprimento por passo. Considerando que o coeficiente global de calor é 3.000 watts sobre metro quadrado Kelvin, determine a taxa de transferência de calor e a taxa de condensação do vapor. Beleza, vamos lá. Eu coloquei todos os dados aqui, um passe, 8 passes no tubo, 50 tubos em cada passe. A temperatura de entrada do vapor, a temperatura de entrada do tubo da água, né? A taxa, né? Que ele fala, o coeficiente global de transferência. Ah, não, esse o coeficiente global tá aqui, 3.000. Aí ele fala da taxa. Taxa aqui, certinho. Diâmetro em metro e o LD, o comprimento em 2 metros. Agora, vamos lá. Essa questão é um pouquinho complicada porque ela tem muitas coisinhas pequenininhas que você tem que ficar de olho. O que acontece? Primeiro a gente vai tentar achar a emissividade, né? Porque ele pede aqui nessa questão. Não, ele não pede na questão, mas a gente vai precisar calcular a emissividade para achar a taxa de transferência de calor. Então vamos lá. Para a gente achar primeiro, vamos fazer. A gente separa primeiro. Primeira taxa é o C mínimo vezes a diferença de temperatura nas entradas, né? Então a gente tem que o C mínimo é igual a MF vezes o CP. Esse MF foi dado na questão, que é o 2.000 quilogramas por hora. Porém, está em hora. Vamos transformar isso para segundo para ficar melhor? Então, eu transformei aqui, ficou 0,55. Multiplicando dá 23,22 o C mínimo. E agora a gente só faz os cálculos da fórmula do Q máximo. Que aí o Q máximo vai dar 34,883. Achamos a emissividade. Legal. E agora, né? Achamos a emissividade e aí? O que tem né? Tá, beleza. Não, a emissividade não. Perdão, a taxa, né? Máxima. Então vamos calcular agora, achar a emissividade, né? Que é o que a gente vai querer para a gente achar a nossa taxa, né? Porque a gente agora tem a taxa máxima. A gente quer a taxa. Beleza. Então vamos lá. Para achar a emissividade, a gente vai usar aquela forma do NUT, que nada mais é que o coeficiente global vezes a área. Para achar essa área, aí você vai precisar lembrar dos passes do número de tubos. Então, foi 8 passes, o número de tubos foi 50, né? Então, a gente multiplica isso pelo π, vezes o diâmetro, vezes o comprimento. Perfeito. 37,7 metros ao quadrado. Beleza. Jogando aqui na fórmula, a gente já tem o C mínimo. A gente acha que o número de o NUT é 48,7. Legal. Agora é só achar a emissividade. Pô, mas eu olhei aqui na tabela, você vai vir me perguntar, né? Eu olhei aqui na tabela e tem vários tipos de emissividade, certo? Tem vários mesmo. Porém, a emissividade que a gente está usando aqui nessa fórmula, né? É a emissividade. Opa! Porque ele fala que ele tem só um escoamento paralelo. Então a gente vai usar essa formulazinha aqui, ó. Na verdade, o C máximo é zero. Então a gente vai utilizar a fórmula do C máximo zero, que é esse exponencial aqui, ó, 1 menos exponencial menos NTU, que é a fórmula, se você olhar a tabela 11,4, é a última fórmula, a exponencial com todos os trocadores de calor com o C igual a zero. Porque o que acontece? O C máximo aqui,
a gente não vai ter, ele vai ser zero. E para achar o C total, é o C mínimo sobre o C máximo. E aí a gente acaba zerando. E com esse zerando, a gente tem que usar essa fórmula de emissividade aqui, ó. Beleza? E a gente acha que a emissividade é 1. Então, o Q máximo é igual ao Q mínimo. O Q, desculpa, falei mínimo. Não é o Q mínimo, é o Q. Então, deu 34,83 quilowatts. E agora, facinho, a gente vai achar a vazão máxima, não é isso que ele quer? Na última, a taxa... Ah, não, é a taxa de condensação do vapor. Então, a taxa de condensação do vapor é só jogar naquela fórmula que a gente... da taxa de condensação, né? Que nada mais é que o Q igual a vazão, a taxa, né, de condensação, vezes o H. Então, aqui, ó, beleza, 34,83 a gente achou, e ele dá esse HF, né, que é o coeficiente, 24,31. E a gente acha aqui. Essa questão é uma questão que, tipo, na primeira vez que eu fui fazer, eu precisei olhar o solucionário, porque eu fiquei com muita dúvida nessa parte da emissividade, de qual na tabela usar, como entender a questão do C máximo, né? Porque isso faz total diferença na questão. Se você não pegar e não entender que o C máximo é zero, você vai errar na parte da emissividade. Então, é uma questão bem, eu acho, meio complicadinha, mas ela é bem, assim, passo a passo, sabe? É, a próxima questão tá no outro vídeo e eu fico por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essas questões, ou da lista 2 ou da lista 3, da lista 2 não, do dia 2 ou do dia 3, pode falar aqui no chat do YouTube mesmo. E obrigado por assistirem. Até a próxima.